O que se tem visto hoje em dia é a questão do exagero hermenêutico, tendo como causa do dilema humano a causa externa e não a causa interna. Esse pensamento de interpretação com o foco principal na questão cultural e social faz com que o homem bíblico caia no erro de perder o pressuposto de que o homem é caído, o homem é irremediavelmente salvo por si mesmo, o homem não tem capacidade de chegar-se a Deus pela sua própria capacidade, pelo seu próprio esforço, por causa do pecado que está dentro de si. Quando se perde esse pressuposto do pecado, a causa, o dilema, o foco já não é mais o interior do homem, mas sim o que rodeia a sociedade, o governo, a política, a cultura, a questão social, a questão comunitária, a questão eclesiástica. Tudo isso ganha uma relevância relevante no olhar dessa pessoa que vê que o dilema do homem não é o interior, mas sim o exterior. Ou seja, ele foca e gasta todas as suas forças em modificar, em transformar, em atualizar todo o exterior para que o agente errado, o agente corrompido, possa ser incluído. Ou seja, já não é o ente mau, o ente errado que precisa de ser transformado, que precisa de passar pelo novo nascimento, que precisa de passar pelo arrependimento, pela uma metanoia, pela uma mudança de mente, de personalidade, mas sim toda a estrutura exterior, seja cultura, seja governo, seja leis sociais, seja leis comunitárias, seja dogmas, seja doutrinas, tudo isso passa por esse crivo de avaliação passível de mudança. Isso é a hermenêutica das minorias, é a hermenêutica que se foca nas questões culturais e que vê os dilemas e os dramas da miséria humana como tendo a sua fonte exterior e não interior. Ou seja, já não é a causa interior que interessa a essa hermenêutica exterior, mas sim a questão de mudar a sociedade para que o homem seja incluído. Ou seja, já não é o pecador que tem que ser mudado, mas sim toda a estrutura social. Ou seja, quando nós perdemos esse foco que o homem está caído em Adão, que o homem realmente está morto nos seus pecados, o foco volta-se para o exterior, ou seja, o exterior realmente é que precisa de ser transformado. E é esse tipo de hermenêutica que surge quando se perde o foco do pecado. É voltarmos para o exterior, vendo no exterior a fonte causal do mal. Então, se a fonte causal do mal é exterior, então nós vamos gastar todas as nossas forças em transformar todo o aspecto e toda a esfera exterior. Isso foi o que se passou com o Ed Renekiewicz. Ele tem uma hermenêutica que perdeu o foco, que perdeu o olhar do interior do homem como sendo a causa principal do mal, da sua corrupção e do seu afastamento de Deus. Ou seja, o pecado perdeu realmente o foco. E o pecado já não está no interior do homem, o pecado já não está no coração do homem, está no exterior. Então, quem passa a ter essa visão interpretativa vai, de forma honesta e sincera, gastar todas as suas forças em modificar a sociedade, a cultura, as leis, o governo, para que realmente esse ente rejeitado seja incluído. Ou seja, já não é o ente errado que precisa de ser corrigido, que precisa de ser exortado, que precisa de ser disciplinado, que precisa de ser transformado, mas é toda a esfera exterior que precisa ser transformada para que o ente errado seja incluído. Então é isso que se passou com Ed Renekiewicz e é isso que se passa com todos aqueles que comem do liberalismo teológico, daqueles que partem de um pressuposto em que a palavra de Deus foi necessária
para aquela época por causa das questões exteriores que o rodeavam, por causa das questões culturais e sociais e políticas que rodeavam o homem daquela época. Por isso era necessário toda esta doutrina que o Novo Testamento nos apresenta. Mas hoje, como o exterior foi transformado, então essas doutrinas não são mais relevantes hoje. Isso é totalmente errado. Porque a palavra de Deus foi palavra inspirada pelo próprio Deus, dada ao homem através da pessoa de Cristo, e Cristo, próprio Cristo, transmitiu isso aos apóstolos. E os apóstolos, acerca daquilo que receberam do próprio Cristo, nos deram o Novo Testamento. Então o Novo Testamento é nada mais, nada menos do que a revelação adicional que o próprio Cristo autorizou os apóstolos a realizarem. Então podemos dizer sim que o Novo Testamento é a palavra de Deus atualizada ao minuto. Não precisa de ser transformada, não precisa de ser modificada. Porque a Bíblia parte de um pressuposto que o homem é que está errado, que o homem é que precisa de ser solucionado, remendado, restaurado, transformado, modificado pela palavra de Deus. Então, quando se perde esse foco do pecado, a gente vê no exterior, a gente vê nas esferas da sociedade o dilema da questão da miséria humana. Então eles modificam tudo o que seja exterior. E até a Bíblia passa por esse crivo de avaliação. Até a Bíblia, para eles, como é exterior ao homem, é um problema. Até a Bíblia passa por essa necessidade de ser transformada e atualizada, como o Ed Renekiewicz disse. E aí vê-se claramente o abandono pelas Escrituras e pela condição do homem. Que a Bíblia diz que o homem está totalmente morto e afastado de Deus. Todos pecamos e todos estamos destituídos, afastados da glória de Deus. Em pecado me concebeu minha mãe, disse Davi. Todos nós pecamos em Adão. O pecado entrou por um só homem, diz Paulo. E por um só homem também vem a salvação, a restauração, que é o segundo Adão, que é Cristo, aquele que realmente veio remediar e restaurar e solucionar o dilema interior, inerente ao homem, não exterior ao homem. Mas isso já o próprio Jesus já nos tinha alertado. E esse sintoma dessa hermenêutica das minorias, essa hermenêutica social, essa hermenêutica voltada para o exterior como causa e como dilema da miséria humana, era próprio aos próprios religiosos fariseus. Os fariseus, aqueles que fechavam a porta, aqueles que não entravam nem deixavam entrar, tinham esse tipo de interpretação exterior, voltada para a questão externa e não interna. E o próprio Jesus é totalmente um anti-liberal. Jesus não foi liberal, Jesus foi contra o liberalismo teológico, Jesus foi contra essa tendência de hermenêutica exterior, de tentar modificar o exterior para que o ente errado seja incluído. Não, Jesus sabia que o dilema humano, o drama humano era interior, estava no coração. Não era a modificação exterior que era necessária, mas sim o interior do homem que precisava de ser transformado, e tudo o resto que precisasse de ser transformado ia ser transformado a partir de uma transformação inicial no coração do homem. Então o foco principal não é a questão de interpretarmos o exterior como causa do dilema da miséria humana, mas sim o coração humano. Vejam bem o que é que Jesus, quando confrontou os fariseus, os hipócritas, que ele chama, os mentirosos, aqueles que se dizem religiosos, mas que na verdade não são, aqueles que se dizem crentes, aqueles que se diziam representantes do reino de Deus, aqueles que se diziam devotos à espiritualidade, à verdade, mas na verdade não eram, eram mentirosos e estavam equivocados na sua interpretação. Vejam bem o que é que Jesus disse. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de roubo e cobiça. Fariseu, cego, limpa primeiro o interior do copo para que o exterior também fique limpo. Então esta é a interpretação de Cristo, esta é a interpretação de Jesus. A interpretação não tem que ser voltada para o exterior, tendo como causa o dilema da miséria humana, mas sim interior. O problema está no coração do homem e não no exterior. Então a hermenêutica interior tem que partir de um pressuposto que o homem está caído, está em pecado, e que o pecado está inerente ao coração do homem, é no interior.
Então é o coração do homem que precisa de ser transformado, não a sociedade para incluir o pecador. É o pecador que tem que se arrepender e mudar o seu comportamento para ser incluído na sociedade. Não é necessário termos um foco primordial de transformar o exterior, a esfera exterior, para que o pecador seja incluído. Não. Isto é o resultado de quando as pessoas abandonam a palavra de Deus. Esse sintoma do Ed Renekiewicz é o sintoma de heresia gritante. Então, vamos orar para que realmente Deus nos guarde desses erros. Muito obrigado.